O pouco aí tá funcionando? Tudo certo? Agora não precisa mais de fio, é? Direto, tudo sem fio. Beleza, né? E o pessoal também lá não precisa nem de fio, lá do outro lado. Também não. Muito boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre uma passagem do livro Palavra de Vida Eterna, número 102. E nós vamos falar sobre existir. E ele começa dizendo que a pedra existe, o passarinho existe, o ar existe, tudo existe, o homem também existe. Só que o homem, para existir, depende de um embrião, depende de um nascimento. Aqui na Terra, obviamente, não é? Só que ele vai além dessa existência, porque além dessa existência significa o quê? Nós temos um propósito por existir. Nós temos um objetivo, temos uma finalidade. O passarinho vem com aquela finalidade única, a pedra, o sol, a terra, tudo tem a finalidade única. Mas o ser humano tem uma finalidade dupla, tripla, tem uma finalidade enorme, que é a progressão, o progresso, o andamento da sua vida, o seu desenvolvimento. O ser humano tem algo a mais por existir. Não é por outra razão que ele é mais ou menos assim, interpretando que a menina dos olhos de Deus. Então, o ser humano, tudo aqui na Terra foi criado para oferecer ao ser humano para se desenvolver. Só que vocês estão reparando que está existindo uma espécie de reversão de valores? Tem um nome que fala para isso, como é que é? Inversão de valores, né? Inversão de valores. Porque as pessoas querem colocar o sábado a serviço do homem e não o homem a serviço do sábado. Olha só. E aí as pessoas, não, sábado não pode. Começaram com isso aí há 5.000 anos, né? Sábado não pode. Aí começaram a criar um monte de coisas. Hoje é assim, não pode muita coisa, não é? Então daqui a pouquinho vai sair um decreto de lei que você vai ser obrigado a abraçar a primeira árvore que você encontrar durante o dia pela manhã, para que ela possa dar bastante, como é que eu posso dizer assim, realizar muita fotossíntese, né, para limpar o ar, para que a gente possa respirar, porque afinal de contas a gente precisa do ar que ela respire e nós precisamos dar um abraço nela para ela se sentir motivada por trabalhar. Imaginem só, a que ponto nós estamos chegando. Mas, em paralelo, é preciso pensar que nós temos objetivos sagrados na Terra. Nós estamos aqui por motivos muito maiores. Então, a gente vai fazer erros, cometer, vamos queimar uma parte do planeta, vamos estragar uma parte do planeta. É óbvio que nós vamos fazer isso. Não tem outro jeito. Então, não adianta ficar com hipocrisia de que tirou a madeira daqui, pôs dentro de casa, o outro fala que não pode, tem que ser o plástico, mas o plástico também sai da terra. Sabe, tudo é tudo assim uma espécie de jogos, como aquelas crianças que não têm o que fazer, porque a gente tem tanta coisa para solucionar no mundo e fica querendo solucionar essas coisinhas menores. Quantas mortes, quantos assassinatos, quantas pessoas são interrompidas a vida, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos aqui. Só no nosso Brasil são 40 mil por ano, ou há 5 anos atrás era 60 mil. E ninguém se incomoda. Ninguém se incomoda com uma pessoa que está largada na rua, um jovenzinho, uma criança. Ninguém se incomoda com a pessoa que está lá afundada na droga, que vegeta porque ela perde totalmente o rumo da sua direção, do seu caminho. Esse é um dos problemas do álcool, da droga, de qualquer outro vício. A pessoa perde, ela fica se perdida na terra, ela não sabe fazer, ela se compara a um animal, e ela não é um animal, ela é um ser humano. Então nós temos tantas coisas para pensar, tantas coisas para ver e fazer, trabalharmos com a miséria, com a miserabilidade, temos tanta coisa, e a gente fica assim, sabe, com criancices, né? Vamos dizer assim, desculpe o desabafo. Eu trabalho com morador de rua, trabalho com gente do crack, trabalho com criminosos, com jovens criminosos. E aí você pensa, meu Deus, nós temos que trabalhar. O jovem criminoso tem centenas de cursos na Fundação Casa, só que só depois que ele entra. Ele é obrigado a fazer culinária, ele é obrigado a escrever carta, ele é obrigado a ter uma religião, ele é obrigado a fazer um monte de coisa. Mas só quando ele entra, quer dizer, tem que cometer um crime para ir para um sistema educacional eficiente. Imagina só, hora para dormir, hora para acordar, sim senhor, não senhor, respeito, não pode olhar para frente, pode olhar para a pessoa diretamente, tem que colocar a mão para trás. E aí, em casa, se a gente faz isso com os nossos filhos, vamos preso. Tem uma cunhada, disse, vamos relaxar um pouco, vamos relaxar. Ufa, porque o meu vizinho me deixou assim. Ele saiu com o carro e levou a chave. E aonde que ele estava? Talvez nas festas lá da região. E eu procurei ele, não achei. E aí
Eu fiquei agitado assim, mas vamos relaxar um pouquinho. Tem uma cunhada especial, minha cunhada especial, ela tem 56 anos e tem idade mental. E ela esteve aqui algumas semanas atrás. De vez em quando ela vem comigo. Vem me espionar. E aí, de vez em quando, ela põe na cabeça que estão batendo nela. A mãe bateu, o Felipe bateu, o Sérgio bateu, todo mundo bateu. Ela vai na escola e fala, o Sérgio bateu, o Felipe bateu, a mãe bateu, todo mundo bateu. Apanhei surrado, né? Aí dentro de casa, na minha própria casa. Vocês já pensaram a confusão que é? A confusão que é isso? Então, é uma coisa assim, né? Tira a gente do sério, do eixo, do equilíbrio, fala para ela, mas se você fica falando para os outros, daqui a pouco você vai... Todo mundo aqui vai morar em outro lugar, você vai morar sozinho aqui. Você quer que mora sozinho? Não, eu amo muito a minha mãe, amo meu pai, amo o Felipe, amo o Sérgio, amo todo mundo. Aí no dia seguinte ela acorda, mas quem falou que bateu? Quem é que falou? Ninguém falou que bateu? Isso é uma mentira. Então, vejam só, a gente tem que relaxar, não é mesmo? Porque em determinados momentos a gente tem pessoas que não têm, assim, estão impedidas de progredir, de crescer, desenvolver, mas por uma razão: uso inadequado do pensamento. Já pensaram nisso? Como que você está usando o seu pensamento? Agora parece que ficou mais alto, né? O pouco aí ficou muito agora, né? Já pensaram que tudo começa do pensamento? E a gente se atrapalha e se levanta pelo pensamento? O que você anda pensando sobre o seu semelhante, sobre a vida, sobre você, sobre o seu futuro? O que você está planejando? Quais são as suas vontades? Você já pensou nisso? Você existe. Existir é isso. O ser humano é o rei da inteligência na Terra. Imaginem só. Então, o bichinho, por mais bonzinho que ele seja, por mais construtor que ele possa fazer aquela casinha linda, maravilhosa, não consegue sair mais do que isso, porque é como uma espécie de um programa de computador, né? Foi colocado aquele sistema nele e ele consegue fazer aquele sistema, mas não consegue fazer mais nada. O outro consegue imitar a voz do humano, mas não consegue pensar. Né? Parece que ele pensa, porque ele fala umas coisas de vez em quando, né? Que o Palmeiras não tem mundial, essas coisas, de vez em quando o papagaio fala, né? O papagaio fala sozinho isso, não sei quem ensina ele, umas coisas dessas, né? Devia ser criminalizado uma pessoa que ensina isso para um papagaio, não é mesmo? Já criar uma lei para isso, não é? Então, como que nós estamos usando o nosso pensamento? De que forma nós estamos vivendo? E às vezes a gente chega do outro lado, lá eles fazem, né? Imprimem, vamos dizer assim, eles imprimem a nossa vida. A gente vai olhar o relatório da impressão, nosso livro. Página 1, maravilha, 2, 10, 15, 17, 23. Meu Deus do céu. Pula, marca essa daí, marca essa. 30, 35, 35. Marca essa daí. 44, 57. Marca essa daí. Mas por quê? Porque a história não foi muito bem naqueles anos. Não é? Mas por que não foi bem? Bom, nós escorregamos, caímos, batemos a cabeça, fizemos coisa que não devia. E a gente fala assim, mas não posso publicar minha história desse jeito. Eu tenho que melhorar a minha história. Aí a gente vai lá no setor de impressão e eles falam assim, bom, você tem que reescrever essa história. Mas como é que faz para reescrever? Tem que voltar lá e mudar. Olha só. Aí volta aqui, vai lá no 17. Quando a gente só pensar em nada, aí começa a pensar em tudo. Fala assim, meu Deus do céu, 17 anos, eu tenho que mudar o mundo. Aí começa a reescrever a história, olha que bonitinho. E aí se torna aquela pessoa ativa, laboriosa. Com 17 anos, ninguém acredita, meu Deus, tem 17 anos, olha que sumidade. Às vezes é com 5, tem até com 3 agora, né? Mas aí passou 17, maravilha, segue em frente, reimprime o livro da vida. Mas faltou 35, 57, puxa vida, não deu tempo. Vamos lá, volta lá. Nos 35, fala, vou ajudar meu semelhante, vou tirar meu semelhante da dificuldade. Pronto, começa a trabalhar bonito, escreve história linda, maravilhosa. Volta lá. Você esqueceu do 57. É mesmo. Aí volta para o 57. Cuidei bem da minha família, dos meus netos, dos meus filhos. Cuidei bem de todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus e todos nós somos irmãos uns dos outros.
Que maravilha, levantei muitos, carreguei muitos, ajudei muitos, fiz muito. Beleza, reescreveu a história. Agora o seu livro ficou bonitinho, muito bem, vamos para a segunda edição no outro planeta. Olha só, beleza. E a gente pensa que era igual à primeira edição, mas tem que mudar algumas coisas, né? Tudo que você fazia na primeira edição, você tem que fazer muito mais na segunda. Imagina a terceira, a quarta, quinta edição. Até chegar naquela edição que a gente começa a ter que vir aqui só para orientar as pessoas que estão errando no 3, no 5, no 7, no 9, no 11, no 15, no 17, no 19. Não é assim, escreve bonitinho a sua história. Você não tem nada com isso. Não é assim, escreve bonitinho a sua história. Vai na Messabão. Sabe quem são esses? Os nossos mentores espirituais. Olha a paciência que eles têm com a gente. Então toda hora pedindo pra gente melhorar em nossa história, a gente fala: quem manda na minha vida sou eu. Tinha uma mulher no Big Brother que falava assim, né? A vida é minha, o problema é meu. Não tinha uma mulher que falava isso, ficou gravado na minha cabeça, não sei porquê. E a gente fica falando isso. Às vezes eles mandam mais mentores assim, a mãezinha, o paizinho, aquele mentor maravilhoso que escuta, sabe escutar, faz a colocação perfeita, direitinho, mas mesmo assim a gente fala para ele procurar a turma dele, porque você ainda não baba na gravata. Olha só, reescrever a história. Às vezes passa a encarnação inteirinha, com a cara fechada, amarrada. No meu tempo, que não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás. Não é muito, é mais ou menos igual ao nosso. Mais ou menos. Eu acho que sim. É, mais ou menos. Pode ser bem. Não, o senhor é bem eu mais acho que eu moço. estou com 700 por aí. Já tem um pouco mais, né? Amarrado, burro amarrado. Lembra disso? Está com o burro amarrado. O cara feio, o tempo todo. A encarnação inteira. Quem foi não interessa. Por que você é assim? Na Messabão. Alivia. Tem uma vida mais leve. Vai dar tudo certo. A gente pode corrigir. Se já errou, não tem problema. A gente já corrige. Se não conseguir corrigir agora, corrige depois. Não tem problema. Não é? Porque o nosso objetivo é a alegria, a felicidade. Imagine se nós tivéssemos a Terra como um modelo de felicidade. Estava todo mundo lascado. Porque aqui a gente pega a felicidade que nem a gente pega a água com a mão, assim, sabe? Quando a gente vai olhar de novo, não tem mais nada. O parâmetro de felicidade não é a Terra. A Terra é o parâmetro de construção. Então, se a gente já puder construir, deixar já prontinho para a próxima, vamos imaginar, você fez as paredes, cortou os lugares que vai botar a iluminação, já fechou, botou os canos, está tudo certinho. Aí depois vem, pinta bonitinho do seu jeito, põe as tomadinhas, está pronto. Mas a gente usa a terra assim, faz um barraco, ou às vezes não faz nada. Não faz nada para ser feliz. Nada, não colabora em nada, não faz ninguém feliz. Muito pelo contrário. A gente vai andando e só criando dificuldade para todo mundo. A gente lembra assim dos nossos irmãos encarregados do poder. A tarefa dele é o poder. Desde pequenininho já manda na sala, no clube acadêmico, centro acadêmico. Ele é o presidente do centro acadêmico por mais de 20 gerações. Nunca saiu da faculdade, mas está lá no centro acadêmico. Entra no governo, faz no governo e acontece. E se esquece que nós viveremos. Já pensaram? Sai na rua, interrompe a encarnação de alguém, traz tristeza para alguém, cria dificuldade para alguém, a gente se esquece, a gente vai viver. Essa é a nossa pior condenação. Nós viveremos porque nós somos imortais. Imagine aquele senhor desequilibradinho lá da Alemanha. Imagine só, ele esqueceu que viveria, né? Não adiantava nada ele achar que podia tirar a própria vida. Ou algumas conspirações aí dizem que não, que ele não tirou a própria vida, que ele morreu de velho. E em São Paulo, né? Onde foi que ele morreu? Não, tem um pessoal que acha aqui no Brasil, na Argentina, né? Então, mas no fundo, engraçado, na Argentina, diz que tem mais uns outros lá que também ficaram na Argentina, né?
Então, a Argentina existe, né? Ficou Mengele, né? O Brasil só ficou Mengele. Ah, o Mengele. Ficou lá. Não pode falar porque depois eles vão cortar. Mas será que é por isso que todo mundo tem raiva da Argentina? Acho que não, né? É só pelo futebol, né? Não é por mais nada, né? Acho que é só por isso. Então, a gente vai viver, nós vamos sobreviver, nós viveremos. E já pensaram ter que lidar com a nossa própria consciência? Antes de imprimir o livrão, já está queimando o pendrive. Podia estar tentando, diríamos assim, apagar o pendrive, mas não deu certo. Não apagou. Vai ter que imprimir o livrão e vai ter que ler toda a história. Você se lembra no filme Nosso Lar, quando ele foi levado lá num lugar que deram um negócio para ele ficar lendo? Ele ficou lendo. Lembram disso? É uma imagem figurada, obviamente, mas a gente já pode começar a fazer a nossa releitura. Como que foi a nossa infância? Nós fomos fiéis aos nossos pais, fomos educados, amorosos, fraternos, os socorremos, lhes fomos gratos. Meu pai não valia o que comia, mas mesmo assim o problema é dele. E o seu? Você fez direitinho? Podemos já começar assim, fazer uma releitura, né? E na adolescência, como é que foi a adolescência? Muitos tropeços, muitos problemas, muitas dificuldades. E a maturidade, como está sendo? A maioria de vocês, né? Jovens, com algumas exceções, né? Ah, também? Mas não parece, viu? Não, é só ele mesmo. É só ele. Como é que... Eu estava fazendo a conta de 840. Puxa, bastante. Como que está a nossa situação agora? O que nós estamos fazendo? Mas melhor, o que nós estamos fazendo pelo outro? Porque por nós mesmos é quase obrigação, né? Já viram aquela história de Jesus com Maria de Magdala? Foi lá falar com ele, um escândalo total. Essa mulher entrou aqui nessa casa purificada. Vem, Maria, deu um abraço na Maria. Meu Deus do céu, um abraço era uma coisa assim. É por isso que o japonês não é cristão, porque eles não aceitam o abraço, né? O negócio deles diz que é mais higiênico, não é? Mais higiênico fazer assim, não é? Não dão nem a mão. Mas é verdade mesmo, isso aí. Mas eu adoro os japoneses, enfim. Aí dá um abraço nela lá. O que foi, Maria? Eu queria tanto ser mãe, Senhor. Vem aqui, Maria. Mostrou terreno baldio. Naquele tempo tinha muito, 2000 anos, né? E também não era grande cidade, devia ser um pouco afastado, assim, uma periferia, tipo assim, sei lá. Aqui hoje seria mais ou menos como Parelheiros, Grajaú, sabe? Onde tem a terra, tem uma cidade santa lá, como é que é o nome? Solo Sagrado. Dali para frente, mais uns 30 quilômetros, ali sim é periferia, Iteco, a pessoa mora aqui, tem outra casa não sei aonde, outra... Olhou o terreno baldio e falou, você está vendo aí? Mas estou vendo nada, tem nada, só tem mato atrás de mato, mais mato. Maria, olha outra vez, Maria. Olhou, não viu nada. Você não está vendo ali, Maria, umas florzinhas pequenininhas? Nossa, é mesmo, é a florzinha do mato, colorida, vermelha, amarela. Mas Maria, se Deus cobre de flores um terreno abandonado pelos homens, o que Ele não é capaz de fazer por você? Meu Deus do céu. Ela quase teve na linguagem técnica popular moderna do interior, um ciricutico, sabe assim? Quase que ela teve um ciricutico de pensar o quanto Deus poderia ser bondoso com ela. Aí ela fala assim, mas Senhor, sou uma mulher em escombro, como é que eu vou ter filho? E aí ele termina assim, fico pensando na sabedoria de Jesus. Ai, como a gente podia ser mais sábio com os nossos filhos, com os nossos amigos, né? Com as pessoas na rua, que a gente ama, que a gente não ama ainda. Não ama ainda pode significar muita coisa, mas ainda que a gente não os ama, como seria tão bom. Olha a sabedoria de Jesus. Mas Maria, pensa bem, olha aí o pensamento, transformação pelo pensamento. Olha só, na sua opinião, quem é maior perante a Deus? A mãe que cuida dos seus próprios filhos ou a mãe que cuida dos filhos alheios? Qual é a opinião de vocês? Aí ela entendeu que ela poderia ser uma mãe adotiva. Olha só.
perante a Deus é muito diferente, porque você amar os teus filhos é quase uma obrigação, não é mesmo? Agora amar os filhos alheios, isso aí já é divino, já é diferente, porque você não tem obrigação nenhuma, você não tem necessidade nenhuma. E aí caiu a ficha para ela: eu posso adotar, eu posso ter criança, claro que eu posso, e um monte de... Posso arrumar até 10 de cada vez, nem preciso ser um de cada vez, com uma dor terrível, uma recuperação horrorosa. Não, posso arrumar já 10 de uma vez, já andando, já comendo sozinho, tomando banho sozinho, já posso arrumar desse. E ela foi, não perdeu tempo não. Tanto é que Maria de Magdala é considerada a mulher que mais cresceu depois do encontro de Jesus. Que deu uma volta assim de 180 graus na vida dela. Que ela tinha lá uns conflitos domésticos com um ex-marido que assassinou o pai, ela se separou do marido, o marido perseguiu ela, colocou ela numa casa de tolerância, ela não aceitou, quase morreu. Aí você associa com uma historinha interessante do Evangelho, que é a mulher samaritana do poço de Jacó, lembram disso? Jesus pediu água para uma mulher, que era uma coisa assim, não é? Fico pensando se fosse hoje, estou lascado. Por que a senhora riu? Porque as mulheres hoje não querem mais. Servia água? Servia água. Bom, o senhor viu direitinho onde o senhor amarrou o burro, né? O senhor viu. Não, eu fiquei pensando lá em casa, não pensei na casa alheia. Não, claro que não. Então, lá em casa, não é só água, né? Não vai ter nada pra gente comer. Você não pode trazer aqui que eu estou acabando de ver esse filme? Não é? Olha só. Então ela falou: mas como é que você vai pedir água para uma samaritana, meu Deus do céu? Uma mulher samaritana que é considerada. Mas Jesus gostava de provocar também, sabiam? Olha a outra provocação. Aquela parábola em que passou os dois religiosos judeus e passou o samaritano. A parábola do bom samaritano, lembram? Justamente o samaritano que parou, os dois judeus não pararam. Olha como ele gostava de provocar. Olha só. E aí ele falou com a mulher, que a mulher tinha quantos casamentos? Ela falou: eu nunca me casei. Tá, você nunca se casou, é claro, mas se conviveu com eles como se casado fosse. Naquele tempo já tinha, né? O crush, que mais que tem? Como é que é os nomes? Isso não é crush, isso aí é o que é? Juntar, né? Como é que é o nome moderno hoje? Você sabe? Ficou, juntou. Mas quando mora junto, como é que é? Juntou? Aí lascou. Naquele tempo já tinha. A mulher ficou assombrada. Saiu correndo dizendo que ele era um profeta. E veio todo mundo para conferir. Imagina a sabedoria do Cristo, né? Ele usou uma samaritana para trazer um monte de samaritano lá pertinho dele. Ficaram conversando horas e horas. Eu fico pensando em conversar com Jesus. Olha a conversa que ele teve com a samaritana. E depois a conversa que ele teve com a Maria de Magdala. Uma conversinha de 3 minutos fez a mulher mudar a vida totalmente dela. Imaginem, se a gente tivesse esse poder. Olha só. Qual é o seu problema? Eu estou com uma dor no joelho. Vamos imaginar a sabedoria de Jesus. O que ele responderia para a gente? O que vocês acham que ele responderia? Tem uma dor no joelho crônica, não sara nunca. Vai sarar. Vai sarar? Tenha fé. Tenha fé? É? Bom, mas isso não precisa Jesus falar, né? Qualquer um pode falar. Mas aí imagine o que Jesus falaria pra gente nos caminhos que nós estamos andando hoje. Escuta, Senhor, eu estou frustrada, meu filho foi morar no exterior. Olha só. Não tem mãe que reclama? Eu também, se fosse pai, eu também, se meu filho fosse morar no exterior, eu tenho um monte de sobrinho que foi, mas se os meus fossem, não sei, eu também ia reclamar. Mas, e o pior é que vai e nem manda os dólares para cá, né? Se ainda vai e manda os trocos para cá, né? O que mais que eles podem mandar? Dólar, aquele dinheiro já canadense, aquele dinheiro inglês, né? Pode mandar esses dinheiros, mas eles ficam juntando lá para eles, claro, né? Mas, enfim. O que Jesus responderia para a gente?
Ou se nós tivéssemos uma outra reclamação, agora eu aposentei, Senhor, não tenho o que fazer. Tem alguém com essa reclamação? Ninguém? Ai, que bom. Tem um monte de gente que se aposenta e reclama. Como é que é? Tem um monte de gente que se aposenta e reclama que não tem o que fazer. É, você reclama, porque a mulher pede, escuta, você pode dar uma voltinha, que agora eu vou limpar a sala. Oh, meu Deus do céu, eu estou vendo o Jornal da Manhã. Mas não foi igual da noite de ontem, foi, mas tem umas coisas diferentes. Por isso que é preciso arrumar alguma coisa para fazer antes de aposentar. Muito bem, nós existimos, estamos aqui para crescer, para se desenvolver. Vocês também, viu? Fiquem sentadinhos aí só no telefoninho, aí na telinha. Você vai ver onde você vai parar, viu? Daqui a pouquinho vai reclamar de Jesus. O que fazer para diminuir a parte mais fofinha do corpo, porque cresceu demais? Também fica só sentado, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Desculpe a brincadeira, para a gente relaxar aqui a nossa entrevista e que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que chegamos. E que vocês todos não percam as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para conversar muito sério com vocês e fazer vocês pensarem e progredirem muito mais. A maneira de Jesus. Olha só. 2 minutinhos de conversa era suficiente. E o pior não é isso, né? O pior é que ele sabia tudo que a gente pensava. Até o Chico Xavier conseguia ler pensamento. Imagine Jesus. Você ia falar com o Chico e falar, não, isso não é bom você fazer não. Mas nem falei nada ainda, Chico. Sei que você quer fazer isso, quer separar da mulher, vai ficar ver seus filhos uma vez por semana. Não é bom fazer isso. Mas quando é que eu posso fazer? Quantos anos tem seu filho? Tem 1 ano e meio. Então você tem mais 25 anos para ficar com eles. Porque depois dos 25 eles são adultos, aí eles entendem melhor a separação, né? Ele falava isso, olha só. Não, você deixa isso para outro dia, agora eu estou muito ocupado. Como você sabe que eu vim aqui te matar? Olha, o homem estava com a arma lá para matar ele. Aí, como você sabe? Mas meu irmão, não vai perder tempo com isso, depois você ainda arriscado até ficar preso por causa disso. Para que isso? Deixa para lá. Ou então volta semana que vem, que aí eu prometo aliviar um pouquinho minhas agendas, né? E aí eu posso ir em paz, sossegado, né? Porque também tem um detalhe, e o detalhe já acabou, já finalizei, chega, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Desculpe lá atrás.